cavalgando sobre os montes. Quem é esse que tem amor que eu não conheci jamais? Jesus, o Cristo prometido. Jesus, o mestre que foi manso e humilde, servindo, foi fiel até o fim. Quero ser como tu és, Jesus. Quero viver pra te encher de alegria, de alegria. Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para adorar e engrandecer o nome do Senhor. E hoje é dia de celebração, dia de continuarmos adorando e dia de festejar por aquele que morreu na cruz por nós, mas que hoje vive. Para darmos início, eu convido os irmãos a abrir a Bíblia em Hebreus 12, 28, 29, que diz assim: Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém. Que continuamos dando sempre o nosso melhor a Cristo. E eu convido os irmãos para estarmos orando neste momento. Oremos. Pai Todo-Poderoso, quero te agradecer, Pai, pelas tuas bênçãos, ó Pai amado. Quero te agradecer, ó Pai, por mais uma oportunidade de estarmos, ó Pai, celebrando, ó Pai amado, o teu nome, Senhor. Que o Senhor continue nos guiando e nos direcionando, ó Pai amado. Que o Senhor fale aos nossos corações, ó Pai amado, e que possamos estar sensíveis, ó Pai amado, para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Agora, vamos continuar louvando a Deus através do Ministério de Louvor Jovem. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. É bom estarmos na casa do Senhor, rendendo toda a honra, toda a glória, toda a adoração a Ele. Amém? Então vamos declarar nesse momento que o Espírito de Deus está aqui. Quantos creem nisso? Amém. Trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar
Glória a Deus por esse ministério, que Deus continue abençoando esses jovens. E agora eu tenho um recado para você que está nos assistindo. Compartilhe esse culto com seus amigos, com seus familiares. Curta, ative o sininho, se inscreva no canal, claro. Acompanhe a gente nas redes sociais para ficar por dentro de toda a nossa programação. Neste momento, eu passo a palavra ao pastor Davi, que conduzirá o culto e a celebração da ceia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos muito felizes de poder estar aqui nessa noite, glorificando e exaltando o nome do Senhor, noite de ceia, celebração, a ceia memorial, lembrando do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas não estou feliz só por isso, estou feliz também por estarmos em pleno mês de agosto, mês da juventude de todas as igrejas batistas do Brasil, inclusive graças a Deus a nossa também. Estamos aí em plenos pulmões do mês da juventude, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Louvamos a Deus pela nossa juventude, pelas participações que temos tido de todos os jovens, minutos jovens, envolvimento, direções de culto, e também com a bênção de ter vários pregadores, pastores de outras localidades, trazendo também um recado de Deus para os nossos corações. Durante esse tempo, nós queremos agradecer aí ao Senhor, né, pelo carinho da igreja, pelo cuidado com a nossa família. Os irmãos estiveram aí orando por nós. Nós estivemos, né, passando esse período aí com o Covid, mas para a glória de Deus, nós estamos aqui, né, para exaltar o nome do Senhor. Então, muito obrigado aí, em nome da minha família, Michele, os meninos. Nós agradecemos aos irmãos aí o carinho e as orações. Amados, nós estamos já num período onde nós estamos nos preparando para a volta. Então, acreditamos que no meado aí de setembro, início ou meado de setembro, estaremos já voltando às atividades presenciais. Mas essas atividades presenciais, elas serão totalmente administradas por nós, no sentido de nós darmos o melhor para acolher os irmãos aqui, de forma que não haja nenhum tipo de transtorno para os irmãos. Continuaremos seguindo os protocolos, tanto o protocolo geral, como também o protocolo setorial das autoridades competentes da nossa cidade, e queremos desde já pedir que quando nós estivermos tendo o culto presencial, pedir aos amados irmãos, aqueles que têm comorbidades, aqueles que têm mais de 60 anos, que estejam em suas casas, que continuem em suas casas. O culto continuará sendo transmitido pelas redes sociais, especificamente pelo YouTube, né? E para isso também pedimos a colaboração dos irmãos em relação ao número de inscritos, né? Já estamos aí com quase 900 inscritos, precisamos então chegar a 1000. Então vá divulgando nos seus grupos familiares, no grupo dos amigos, peçam na verdade para as pessoas estarem se inscrevendo no canal, porque alcançando 1000 inscritos nós teremos uma qualidade melhor e teremos então uma condição melhor de atender os irmãos em suas casas. Então, provavelmente, nós estaremos no início de setembro, essa é a nossa vontade, retornando às atividades culticas presenciais, com um número reduzido, é verdade, número que o protocolo exige. Nós teremos aqui na igreja, né, pela capacidade que a nossa igreja tem, 20% da nossa capacidade, então teremos aqui um afastamento das cadeiras e teremos 60 cadeiras aqui no templo. Então os irmãos procurarão a secretária da igreja, darão o nome à secretária: olha, eu vou poder estar no culto de tal dia. Então a secretária vai estar anotando o seu nome para que nós não ultrapassemos a capacidade que nós temos perante a lei. Dito isto, com muita alegria, estaremos aí já revendo os irmãos dentro de pouco tempo, né? Se Deus permitir. Quero então trazer a palavra do Senhor para a nossa vida nessa noite. Gostaria que os irmãos então abrissem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus,
capítulo 22. Mateus 22, a partir do versículo 1 até o versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho, e então enviou aos seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já estão abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Versículo 8. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entretanto, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos, e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos orar? Pai querido e amado, aqui está a tua palavra, Senhor. Ministra o nosso coração nesta hora, porque nós precisamos ouvir a tua voz. O Senhor, meu Pai, tem a primazia neste lugar. O Senhor, ó Pai, é dono, meu Pai, ó Deus, da nossa vida. E nós queremos receber o recado que está no teu coração, por coração da nossa igreja e da nossa juventude. Nós oramos a ti, Senhor, agradecidos ao Senhor, e o fazemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Queridos, o tema que foi proposto para nós neste domingo, tanto pela manhã, quando nós recebemos a ministração de Áquila, como agora à noite, é: procura-se jovens, recompensa, vida eterna. Interessante, porque esse texto está nos mostrando que um rei, ele convidou, ele chamou, ele estava procurando pessoas. E a Bíblia está dizendo, nós lemos aqui, que um rei, que está claramente prefigurado como Deus, é essa mensagem que Jesus quer falar, ele está falando por parábolas. O rei, ou seja, Deus, ele convidou pessoas. E a Bíblia está dizendo que ele convidou uma vez, que ele convidou duas vezes, e que algumas pessoas não receberam, mas o rei convidou. O desejo, na verdade, de Deus é o convite. Deus está procurando jovens em pleno século 21. Deus está procurando jovens. Procura-se jovens. Interessante que Deus, o rei ali, estava convidando para quê? Para uma boda, a boda de seu filho. Quem é o filho do Senhor? Deus, o próprio Senhor Jesus. Então a ideia aqui da parábola é que Deus estava convidando pessoas para participar da boda, do casamento
do Filho dele, ou seja, do Senhor Jesus. E qual é a recompensa disso? A recompensa é a vida eterna. Por que nós podemos falar isso, pastor? Porque lá em Apocalipse está previsto uma grande festa, uma festa de celebração de bodas, que é exatamente a celebração do casamento de Jesus Cristo, o Filho de Deus, com a noiva do Cordeiro, que é a igreja santa e imaculada. Então, quando nós vemos aqui, procura-se jovens, recompensa a vida eterna, nós associamos que essa parábola, ela tem a nos ensinar muitas coisas sobre o convite de Deus, muitas coisas sobre a nossa atitude frente ao convite de Deus, e muitas coisas sobre a recompensa que esse convite nos garante. Então, queridos, a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que há 3 classes de pessoas. E a primeira classe de pessoa é aquela que recebe o convite do rei, mas não aceita. Se os irmãos olharem no versículo 3, onde nós lemos, por favor, acompanhem suas Bíblias, diz assim: então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Olha o que diz aí no versículo 3: mas estes não quiseram vir. Então Deus chamou, como Deus continua chamando pessoas para se aproximar dele, mas algumas dizem: eu não quero estar na presença de Deus, eu não quero ir para essa festa. Não somente isso, nós podemos ver no versículo de número 5, que alguns, eles não só não quiseram, mas eles também não se importaram. Veja no versículo 5 aí, quando ele diz: eles, porém, não se importaram e se foram, um para o campo, outro para o seu negócio. Você sabia que tem pessoas onde o rei está convidando? Talvez seja você que esteja me ouvindo. O rei está falando, Deus está usando pessoas, usando servos para falar com você, para chamar a sua atenção, jovem. Você sabia que infelizmente existem jovens que estão dizendo assim: eu não quero. Existem outros jovens que estão dizendo assim: mas eu preciso cuidar da minha vida, eu preciso cuidar da minha faculdade, eu preciso cuidar do meu trabalho, eu sou muito novo, eu preciso cuidar das minhas coisas particulares, eu não tenho tempo para aceitar o convite do rei. Mas nós olhamos aqui que o rei, quando ele convida para algo especial. Ele convida para comer à mesa do rei, uma mesa de banquete como esta aqui, a mesa da ceia. O rei está convidando para isso, e ele chega a dizer: olha, o evangelho é semelhante a isso. Um rei que convida pessoas para participar das bodas, para ter a recompensa. Qual é a recompensa? A vida eterna. Você veja, queridos, no versículo 4, que não é qualquer coisa que o rei oferece. Veja que no versículo 4 diz assim: ele enviou outros servos com uma ordem dizendo: olha, dizei aos convidados. Veja que o rei, ele está dizendo assim: olha, eu estou convidando vocês, e eles já tinham rejeitado no versículo 3. Quando chega no versículo 4, o rei diz assim: olha, eu estou convidando vocês, ei jovem, eu estou convidando você, sabe por quê? É porque eu tenho preparado uma coisa maravilhosa para vocês. E ele diz assim: olha, diga aos convidados. O que é que ele manda dizer aos convidados? Eu já preparei o meu banquete, meu irmão. O Senhor Deus já preparou para a minha vida e para a sua vida um banquete. Existe algo preparado nos céus para nós. A Bíblia vai dizer que desde a antiguidade não se viu, nem com ouvido se percebeu, sabe? Aquilo que nem desceu ao coração do homem, nem chegou à nossa mente, são as coisas que Deus preparou para nós, que amamos ao Senhor. Então, queridos, Deus preparou coisas maravilhosas. Um banquete está preparado para a minha vida. Um banquete está preparado para a sua vida, jovem. Mas querem mais? Olha só o que a palavra diz: os meus bois e cevados já foram abatidos. Eu tenho certeza, jovem, que você que está me escutando ama uma carnezinha, né? Aquela carne assada, né? Na brasa, né? Com aquela gordurinha ali, né?
preparada, aquela picanha maravilhosa, né? Se vocês quiserem comer carne, vocês podem procurar o irmão João. O irmão João é especialista em churrasco. Maravilha! Mas todo mundo, quando fala assim churrasco, Duda mesmo ama churrasco, né? Duda ama tudo, mas churrasco ela ama muito. Então, quando se fala em churrasco, a gente imagina uma coisa deliciosa, uma coisa maravilhosa. O rei está dizendo aqui: eu já preparei tudo. Deus já preparou tudo para nós. Ele está convidando. Procura-se jovens, recompensa a vida eterna. Eu fiquei pensando sobre esse tema, mas por que as pessoas ainda não querem isso? Como não querer algo tão maravilhoso que o rei tem preparado? O rei já fez tudo, queridos. O banquete do Senhor, jovem, para a minha vida e para a tua vida está pronto. Não é qualquer coisa que o rei te oferece, mas ele te oferece o melhor. Sabe? Outro dia eu conversando com o irmão Ari, ele estava falando que ele teve um sonho sobre delivery espiritual. Delivery espiritual, sabe? Satanás está com as suas bandejas, oferecendo a oportunidade de distribuir essas bandejas, entrega, muitas vezes a domicílio, para jovens. Assim como também Deus está com delivery espiritual, disposto a lhe abençoar, a nos abençoar. Infelizmente, existem muitos jovens, existem muitas pessoas. Eu estou falando para os jovens, obviamente de uma forma específica nessa noite, por ser o mês da juventude, mas essa mensagem te alcança também, alcança a minha vida também. Mas de uma forma especial, jovens, nós precisamos abrir os nossos olhos, porque tem muitas pessoas que estão preferindo comer as comidas de Satanás, preferindo beber o cálice das oferendas de Satanás, do que do Senhor. Misericórdia! Mas isso é uma verdade. Pessoas que rejeitam, pessoas que não querem saber do rei que preparou o banquete para eles. Se os irmãos puderem acompanhar suas Bíblias em 1 Coríntios 10, 21, a Bíblia vai dizer assim: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Infelizmente, amados, muitos que estão rejeitando a presença do Senhor em suas vidas, estão recebendo encomendas, recebendo comida, recebendo coisas que não agradam ao Senhor, de demônios, aceitando coisas que não agradam a Deus. Alguns rejeitam. Essa é a primeira classe de pessoas. Mas existe uma segunda classe no texto, que é exatamente a classe do penetra na festa. O penetra por quê, pastor? Porque se nós olharmos ali em Mateus 22, nós vamos ver que um grupo de pessoas, depois que eles rejeitaram, depois que eles não quiseram ir para a festa, o rei então diz assim: olha, vai chamando aí, chama aí todos os caminhos, chama em todos os lugares. E aqui a gente percebe que o convite do rei, ele é para todos. A gente nota claramente no texto que o contexto inicial é que os judeus, eles rejeitaram a Cristo, e que por isso mesmo eram líderes religiosos da época. Jesus estava falando para eles. Eles rejeitam a Jesus, e automaticamente, ao rejeitarem a Jesus, a Bíblia diz que alguns dos servos que o rei mandou, que eles mataram. E a gente conhece a história e sabe que o povo judeu matou alguns dos profetas. Eram servos do Senhor, foram anunciar a salvação, mas eles mataram. Como, por exemplo, a gente conhece a história, né, do profeta Isaías, que foi cerrado ao meio pelo rei Manassés. Então, nós observamos e sabemos que esse contexto estava muito falando para os judeus, mas aqui começa uma nova fase, um novo grupo de pessoas. Umas pessoas aqui que entraram na sala do banquete, que aceitaram o convite, mas eles, apesar de aceitarem o convite, eles não estavam alinhados para a festa.
É interessante a gente observar, por favor, no versículo 10. E diz assim: e saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. Ou seja, estavam na sala do banquete maus e bons. Por que maus e bons? Porque nós não somos perfeitos, nós temos as nossas falhas, mas se nós aceitarmos o convite do Salvador, e se nós colocarmos as vestes adequadas, as vestes da graça, as vestes da justificação, nós seremos salvos da ira vindoura. E a Bíblia diz aqui, então, que saíram pelas estradas, pegaram todos, e a sala do banquete ficou repleta. Versículo 11: só que entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Isso é interessante, queridos, porque o rei está procura-se jovens, recompensa a vida eterna, o rei está procurando, mas o que é interessante é que ele convida para a vida eterna, mas não é de qualquer jeito. A recompensa é a vida eterna, mas não é de qualquer jeito. Tem pessoas, na verdade, que acham que podem viver a vida que quiserem. Tem jovens que na verdade estão muitas vezes se comportando, né? Crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Acha que dá para, né? Não, pastor Colé, pastor, isso aí a gente administra, pastor, na boa. Não, pastor, pelo amor de Deus, ó, que é isso, pastor, da cafona não precisa ser essa exatidão toda não, precisa estar nessa, né, alinhado todo não. A Bíblia está dizendo que o rei está procurando, vai dar recompensa que é a vida eterna, mas não pode ser de qualquer jeito não. Existe um critério, o rei é cuidadoso, sabe, queridos? Tem pessoas que até aceitam o convite, começam a estar na igreja, começam a frequentar, começam a participar das coisas, mas às vezes vem porque tem uma galera massa, vem porque tem uma atividade massa, sabe? Eu estou na igreja porque é legal, eu estou na igreja porque eu tenho, é como se fosse um clube social, mas não tem um compromisso com o Senhor, as vestes não são nupciais e o Senhor não vai deixar passar. É importante nós falarmos isso, queridos. Infelizmente estão com a vestimenta inadequada. O que me chama a atenção sobre isso é que, conversando com o Dudu tem uma característica interessante. Sempre que eu estou preparando a palavra, ele chega e fala assim: pai, vai pregar sobre o quê? E aí eu compartilho um pouco com ele da palavra, e ele me falou uma coisa que eu achei super interessante. Ele falou assim: pai, talvez aquela roupa que se estava usando ali era uma roupa falsificada. E eu fiquei pensando sobre essa palavra dele. Na verdade, queridos, entenda uma coisa: os servos, eles não notaram que aquele homem não estava com veste nupcial. Então eu fiquei pensando sobre isso, refletindo sobre isso. É como se nós olhássemos todo mundo com a mesma roupa. No primeiro momento eu pensei isso. E aquele indivíduo estivesse com a roupa toda, sabe, colorida, diferente dos outros, aí todo mundo ia notar. Mas quando o Dudu falou isso, eu fiquei pensando, na verdade, aquele homem provavelmente estava com a roupa próxima do que eram todas as outras roupas. Por que eu digo isso? Porque os servos não perceberam. E os servos, eles entregavam, quando a pessoa ia entrar na sala do banquete, ela foi convidada, quando ela aceitava o convite, eles entregavam a veste nupcial. Era assim que funcionava. Aquele homem, ele não obedeceu, ou seja, ele decidiu, ele se tornou o penetra da festa, ou seja, aquele que estava diferente dos demais. Por que ele se tornou? Porque ele decidiu no seu coração não usar a roupa que deram a ele, mas ele usou uma outra roupa, que era uma roupa disfarçada. E, queridos, infelizmente, o que é que acontece? A roupa falsificada parece com a original. A roupa falsificada, se alguém olhar distante,
nem percebe que a roupa ela não é original, mas a grande questão é que não é veste nupcial, não está à altura do banquete. Sabe, queridos, infelizmente tem jovens que estão na igreja, que aceitou o convite, está de boa, as pessoas, sabe, podem até olhar e dizer assim: olha, ali é veste nupcial, sabe, pode enganar a família, pode enganar o pastor, pode enganar várias pessoas, mas o que chama a atenção, e eu queria ler essa parte com os amados, com você, meu querido jovem que está ouvindo essa palavra, olha o que diz aqui a palavra do Senhor, diz assim, olha: entrando porém o rei, para ver os que estavam à mesa. Ele entrou, o rei entrou para olhar, e quando o rei entrou para olhar, o rei notou: tem esse daqui, não está com as vestes nupciais. Interessante que tinha uma multidão, a sala estava lotada, mas o rei notou aquele que não estava com veste nupcial. O que importa dizer para nós nessa noite é que nada escapa o olhar do Senhor, nada escapa. A palavra de Deus vai dizer em Provérbios que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Queridos, o Senhor, Ele vem passar revista, Ele vem, sim, Ele vem olhar para cada um de nós e ver como está as nossas vestes. Mas existia um terceiro grupo. Primeiro grupo, daqueles que rejeitaram. Segundo grupo, daqueles que aceitaram, mas que no fundo não estavam com as suas vestes nupciais, não estavam preparados. Mas existia um terceiro grupo, e esse terceiro grupo está claro aqui na palavra, que aqueles que entraram, estava cheia a sala, e aceitaram o convite de bom grado, foram selecionados, foram convidados pelo Senhor, e estavam com suas vestes alvas na presença de Deus. Esse terceiro grupo é o grupo, na verdade, de indivíduos que obedeceram em vestir as vestes nupciais, em usar as vestes nupciais. Então é o grupo, queridos, dos que estão preparados para a salvação. Eu creio, jovens, em nome de Jesus, que você faz parte do grupo que está preparado para a salvação, do grupo que foi convocado pelo Senhor, do grupo onde Deus chamou no ventre da sua mãe, e que você um dia disse sim para o chamado do Senhor, do grupo daqueles que receberam esse convite e que estão com suas vestes alvas na presença do Senhor, do grupo, sim, daqueles que têm vestes verdadeiras, que têm vestes nupciais, originais, que são lavadas pelo sangue do Cordeiro. A palavra de Deus vai dizer em 1 Tessalonicenses 5:8: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Uma vida limpa, uma vida santa, uma vida onde as vestes nupciais são verdadeiras, são originais. A palavra também vai dizer em 2 Pedro capítulo 3, versículo 14: portanto, amados, eu vou transformar aqui, viu? A igreja me perdoe. Portanto, jovens, olha o que ele diz: portanto, jovens, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Eu creio, meus amados, que você, jovem que está me ouvindo, foi escolhido pelo Senhor, escolhido para ter uma vida santa. Efésios 1, versículo 4 vai dizer isso, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em amor. Se você aceitou o convite do Senhor para a sua vida e colocou as vestes nupciais,
que Ele nos ensina na sua palavra, eu tenho certeza que a recompensa preparada para você é a vida eterna em Cristo Jesus. Uma veste da graça de Deus, uma veste que já foi disponibilizada para você, uma veste de justificação, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, uma veste de libertação. Mas eu não posso deixar de frisar algo tão forte que Deus falou no meu coração para você. Deus falou muito no meu coração ao meditar nesse texto. Queridos, eu não posso aceitar o convite do Senhor e viver com uma veste de qualquer jeito. Eu não posso estar na igreja, eu não posso viver na igreja, passar a minha juventude na igreja e não ter uma veste que condiza com a minha situação, com a minha condição de escolhido pelo Senhor, chamado pelo Senhor para viver a sua plena santidade. É interessante que, se os irmãos puderem, abram suas Bíblias aí em Lucas 15, versículo 22. A gente conhece essa historinha, que é a história do filho pródigo. E nessa história do filho pródigo, quando o filho pensou em voltar para a casa do pai, quando ele chega, qual é a primeira coisa que o pai faz? Dá uma olhada lá, por favor. Em Lucas 15, 22, diz assim. A gente vê toda aquela festa, né? Ele reflete, ele volta. E o pai, quando vê, faz aquela festa. Mas olha o que o pai fala no versículo 22. Diz assim: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu. A melhor roupa. Sabe o que esse texto está dizendo, queridos? Que você pode voltar e deve voltar para casa como um filho pródigo. Ou seja, que você deve estar próximo do Senhor como um filho pródigo decidiu estar. Mas quando ele se aproxima do pai, ele não fica com a mesma roupa. Ele muda a roupa, porque o próprio Deus pede para que ele mudasse a roupa. Procura-se, jovens, recompensa a vida eterna, mas não de qualquer jeito. Eu me lembro e quero finalizar com isso, de uma historinha relacionada a um pequeno animal, vive no norte dos Estados Unidos e em algumas regiões da Europa, chamado arminho. Eu não conhecia, mas pesquisando, conheci esse animal, chamado arminho. Interessante que esse animal, ele tem uma característica, e essa característica é marcante nele. Ele é bem branco, mas ele é muito branco. E, inclusive, os caçadores, né, eles pegam ele exatamente porque a pele dele, né, dá para fazer lindos casacos acolchoados, que protegem contra o frio europeu, contra o frio americano. Então, aquele animal, arminho, ele é caçado justamente por causa da sua pele. Mas ele tem uma característica que é a seguinte: ele não gosta de sujeira. Ele não se aproxima de nada que esteja sujo. Você nunca vai ver um arminho se encostando em alguma coisa suja. Ele faz o possível para não encostar em nada sujo. E o que me chama a atenção na história que eu li é que quando os caçadores eles vão pegar o arminho, sabe qual é a estratégia que eles usam? Eles, quando o arminho sai da toca, eles então pegam lama e colocam lama na toca. Eles não precisam nem tapar a toca, eles só precisam botar uma lama ao redor da toca. Sabe por quê? Porque quando eles colocam os cachorros para estarem atrás do arminho e começa a latir, o arminho começa a correr e ele corre em direção à toca. E quando ele chega perto da toca, ele conseguiria chegar na toca porque ele é mais rápido do que os cachorros. Mas quando ele chega perto da toca, que ele vê a lama, para não se sujar, ele para e se vira para os cachorros e permite ser morto, mas não permite se contaminar.
amados, jovens do Senhor dessa geração, jovens abençoados, escolhidos, chamados pelo Rei, aproveitem essa oportunidade, essa palavra, para viverem igual um arminho, sabe? Não se permitam contaminar, mesmo que seja necessário, que custe a sua própria vida, não suje as suas vestes. Eclesiastes 9:8 diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Procura-se, jovens, recompensa, vida eterna, mas não de qualquer jeito. Que o Senhor aplique essa palavra no seu coração e você decida, mesmo com as dificuldades da vida, mesmo que você tenha que perdê-la, prefira perder a vida aqui, porque certamente a vida eterna com o Senhor você não perderá, se você se manter fiel, se mantiver uma vida santa, mesmo com todos os sofrimentos aqui, como o Arminho, mesmo com todo o sofrimento, mas ainda assim, o Senhor tem uma recompensa preparada para te dar. Nesse momento, nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor, com toda a convicção que Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, doando a sua vida. Para quê, pastor? Para arrebatar uma igreja santa, uma igreja imaculada, uma igreja adornada, uma igreja que glorifique eternamente o Deus Todo-Poderoso. Quero convidar nosso irmão diácono Ricardo e também convidar nosso diácono jovem, o irmão Tiago Lima. Nesse momento nós vamos estar celebrando aqui a ceia do Senhor, diácono que é oficial da nossa igreja, irmão Ricardo, e o irmão Tiago, que é jovem da nossa igreja e que está também participando desse mês da juventude. Quero convidar também um grupo de louvor. Nós estaremos então celebrando a ceia do Senhor. Celebraremos nesse momento a ceia do Senhor. E quem é que pode participar da ceia do Senhor? Óbvio que nós estamos fazendo uma ceia de uma forma diferente, os irmãos estão nas suas casas, nós devemos estar então participando dessa forma, em virtude de não estarmos em condições ainda, mas se Deus permitir, na próxima ceia estaremos juntos. Mas a ceia do Senhor, ela é memorial, nós fazemos isso em memória, lembrando do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quem deve participar, pastor? Todos aqueles que foram batizados, que desceram as águas batismais de uma forma evangélica. Se você ainda não fez isso, então você aguarda que terá o seu momento. Mas nesse momento vamos distribuir o pão, que representa o corpo de Cristo. Não é o corpo de Cristo, nós não cremos dessa forma, a palavra não nos dá margem para pensarmos que aqui é o corpo de Cristo, mas de uma forma simbólica, é o que Jesus nos ensinou. Até que eu venha, vocês precisam se lembrar do meu sacrifício. Então, pão representando o corpo e o cálice com o suco de uva, que representa o sangue de Cristo. Não é o sangue, representa o sangue. Então, neste momento, nós vamos ser envolvidos por uma música e os nossos diáconos estarão distribuindo os elementos. Santo, Santo Ele é.
Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Na noite, queridos, que o Senhor Jesus, ele foi traído, ele tomou o pão e deu graças. E nesse momento, nós vamos agradecer ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Vamos agradecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem feito, e são muitos, amados. Mas sem dúvida alguma, vamos agradecer ao Senhor, porque através do sacrifício dele na cruz, nós alcançamos vida eterna. Ele está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Qual a recompensa, pastor? Vida eterna com ele, vida eterna para todo sempre, meu irmão. Pelos séculos dos séculos estaremos eternamente com o Senhor. Nós devemos nesse momento, aleluia, agradecer, ano da gratidão. Vamos agradecer pelo pão e pelo cálice, pelo sacrifício, pelo corpo de Cristo, pelo sangue derramado. Pedir ao irmão Ricardo que ore nesse momento em nome de Jesus. Oremos. Grande Deus, te louvamos, te exaltamos, Pai, porque o Senhor nos conduziu a este momento, Pai, de agradecimento, de louvor, de adoração a Ti, meu Pai. Oh Deus amado, santo, santo, santo és Tu, Senhor, pois o Senhor criou os céus, a terra e tudo o que existe, meu Deus. Então, neste momento, Senhor, queremos exaltar o Teu santo nome. Neste momento, Pai, queremos agradecer pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz, meu Deus, que nos deu vida, nos deu salvação, meu Deus. Oh Pai amado, Pai querido, nesse momento, Senhor, nesse memorial, queremos louvar, adorar e dizer, Pai, cremos no Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou e hoje está à Tua direita, Pai, com toda a honra, toda a glória, nos salvando da morte eterna. Amém. Obrigado, Senhor, por esse momento especial de oração e de agradecimento, porque é graça do Senhor sobre nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém, meu Deus. Senhor Jesus, tendo partido o pão e dado graças, Ele disse aos seus discípulos: esse pão representa o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. Em memória do que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário, dando o seu corpo para ser moído por nós. Participemos do pão. Glória a Deus. Da mesma forma, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Em memória do que Jesus Cristo fez, derramando todo o seu sangue, para que nós pudéssemos ter recompensa, e essa recompensa ser a vida eterna com Ele. Participemos do cálice. Aleluia. Glória a Deus. Amados, nós cremos num Deus vivo. Nós cremos num Deus que não está na tumba fria lá em Israel. Nós cremos num Deus que não está na cruz do Calvário, preso até hoje. Nós cremos num Deus que não está pintado em quadros. Nós cremos num Deus que não está fixado ou preso em alguma imagem. Nós cremos num Deus que é vivo, que vive pelos séculos dos séculos. Meu amado, eu e você podemos
podemos acreditar na promessa do Senhor para nós, quando Ele diz: eu vou preparar-vos lugar. As vestes têm que estar alvas, as vestes têm que estar preparadas, sabe, queridos? Vestes nupciais, vestes preparadas, para quê, pastor? Para desfrutar de uma eternidade com o Senhor. Talvez você que está aqui ouvindo, assistindo este culto, talvez você ainda não tenha um compromisso com Jesus. Eu quero fazer um convite a você. O rei está convidando. O rei está convidando, como ele convidou na parábola ali que nós lemos em Mateus. Ele está convidando você para que você possa desfrutar dessa bênção. Você deseja isso? Nesse momento você pode fazer uma aliança com Jesus aí. Sim, sim. Você pode aceitar a Cristo aí onde você está. Coloca aí, se você quiser, pode colocar aí no chat, ou pode de repente procurar uma pessoa da igreja e dizer: olha, a partir de hoje eu quero aceitar a Jesus. Eu entendi o chamado de Deus para a minha vida. Deus me chamou para a vida eterna. Então, você pode aceitar Jesus aí. Mas Ele não está morto, amados. Ele não está morto. Ele vive pelos séculos dos séculos. E por isso, nós podemos celebrar nesta hora. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Vamos celebrar com muita alegria no nome de Jesus. Deus enviou o seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, terei na glória o meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Aleluia, Ele vive. Você pode dizer aí na sua casa, onde você estiver, diga para a pessoa que está do seu lado: Ele vive, Ele vive, Ele vive, aleluia. Glória a Deus. Queremos agradecer aqui a Tiago,
aos jovens, agradecer a Ricardo por estarmos aqui juntos, celebrando ao Senhor. Ainda tem mais mês da juventude, aí nós vamos ainda nos deleitar na presença do Senhor com os nossos jovens até o final do mês. Se Deus permitir, no mês seguinte, nós estaremos então nesse novo tempo, na nossa igreja, cultuando ao Senhor e louvando o seu bendito nome de uma forma presencial, mas obviamente cuidando dos detalhes que nós informaremos aos irmãos posteriormente. Amém? Vamos impetrar a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Jesus vive. Aleluia.